Evangelho como me foi revelado por Maria Valtorta. Capítulo 186. Os dois endemoniados da região dos Gerazenos. Valtorta escreve em dia 11 de junho de 1945. Aqui vai colocada a visão da tempestade acalmada, dita a 30 de janeiro de 1944. Depois a seguinte visão. Jesus, tendo atravessado o lago de noroeste para sudoeste, recomenda a Pedro que faça o desembarque perto de Hipos. Pedro obedece, sem discutir, descendo com a barca até a foz de um riozinho, que a primavera e último temporal fizesse que ficasse cheio e barulhento e que desemboca no lago, passando por uma garganta áspera e rochosa, como é a costa toda nesta região. Os empregados cuidam da segurança das barcas, há um deles em cada barca, e recebem a ordem de ficarem esperando até a tarde, para voltarem a Cafarnaum. Ficai como peixes, com quem vos interrogar, aconselha Pedro. A quem vos perguntar onde está o mestre, respondei firmes. Eu não sei. E a quem quiser saber para onde ele foi, dizei o mesmo. Tudo é verdade, realmente vós não sabeis. Separam-se e Jesus começa a subida por um íngreme caminho, que cada vez mais se eleva, por entre os rochedos, até ficar quase a pino. Os apóstolos o acompanham por aquele caminho difícil até chegarem ao alto da escarpa, que se estende por um planalto coberto de carvalhos, debaixo dos quais muitos porcos estão pastando. Que animais fedorentos! Exclama Bartolomeu. Eles nos impedem a passagem. Não nos impedem. Há lugar para todos, responde calmamente Jesus. Afinal, os guardas dos porcos, vendo os israelitas, procuram juntar os animais debaixo dos carvalhos, deixando livre o caminho, e os apóstolos passam fazendo 1000 caretas por entre as sujeiras deixadas pelos porcos, que estão continuamente fuçando, já bem gordos, e procurando engordar ainda mais. Jesus passou sem conversar com ninguém, mas apenas dizendo aos pastores da manada: Deus vos pague por vossa gentileza. Os guardas, pobre gente, pouco menos suja do que os seus porcos, mas em compensação muito mais magra do que eles, estão olhando espantados o que está acontecendo e depois cochicham entre eles. Um deles diz: Não é israelita? E a isto os outros respondem: Não estás vendo as vestes com franjas? O grupo dos apóstolos se reúne, agora que todos já podem andar em grupo, indo por uma vereda bem mais larga. O panorama é muito bonito. Elevado, umas poucas dezenas de metros acima do lago, permite que se veja todo o espelho d'água, com as cidades espalhadas pelas margens. Tiberíades se distingue por suas belas construções bem em frente do lugar em que se acham os apóstolos. Abaixo daqui, aos pés da escarpa basáltica, a pequenina praia mais parece uma pequena almofada de verdura, enquanto que na margem oposta de Tiberíades até a desembocadura do Jordão há uma planície bastante ampla e pantanosa, por causa das águas do rio, que parece a custo retomar a correnteza, depois de ter parado no lago, mas de tal modo cheia de todas as ervas e moitas nos lugares mais pantanosos
e de tal modo povoada por pássaros aquáticos das mais variadas cores, como se estivessem recobertos de joias, que ao olhar para aquele lugar mais parece um jardim. Os pássaros levantam voo no meio das ervas e dos caniços, e vão por sobre o lago, mergulham aqui e ali para arrancarem das águas algum peixe. Levantam-se em seguida mais brilhantes, porque a água limpou e reavivou as cores de suas penas, e voltam para a planície florida, sobre a qual o vento está brincando, de fazer aparecer as cores dela. Por aqui já há bosques de carvalhos muito altos, debaixo dos quais a erva é macia e cor de esmeralda. E para lá desta faixa de bosques, o monte torna a subir do outro lado de um grande vale, fazendo um íngreme cocuruto rochoso, sobre o qual estão incrustadas as casas construídas sobre os degraus de pedra. Creio que o monte forme um todo com seus muros, servindo suas cavernas como moradias. Uma mistura de cidade de trogloditas e de cidade comum. É característica com esta subida para os patamares, para os quais os telhados das casas do patamar inferior ficam à altura da entrada térrea das casas do patamar superior. Dos lados por onde o monte é mais íngreme, tão íngreme, que nele nenhuma construção pode ser feita a cavernas, fendas profundas e descidas que se inclinam para o vale. Em tempos de aguaceiros, aquelas descidas devem tornar-se outras tantas pequenas e lindas torrentes, pedras de todos os tamanhos, roladas para o vale dos aluviões, formam um caótico pedestal para um pequeno monte, tão áspero e selvagem, corcovado e petulante, como um senhor que quer ser respeitado a todo custo. Aquela não será Gamala? Pergunta Zelotes. Sim, é Gamala. Tu a conheces? Diz Jesus. Eu estive lá quando eu estava fugitivo em certa noite, já faz muito tempo. Depois veio a lepra e eu não saí mais dos sepulcros. Até aqui foste perseguido? Pergunta Pedro. Eu estava vindo da Síria, para onde tinha ido em busca de proteção, mas me descobriram e somente a fuga para estas terras me podia livrar de ser capturado. Depois fui descendo devagar, mas sempre ameaçado, cheguei aos desertos de Tecoé e de lá, já leproso, fui para o Vale dos Mortos. Assim, a lepra me livrou dos inimigos. Eles eram pagãos, não é? Pergunta Iscariotes. Quase todos, poucos hebreus para os negócios e depois uma mistura de crenças ou de incredulidades para dizer tudo, mas eles não foram maus para com o fugitivo. Lugares de bandidos, que gargantas, exclamam muitos. Sim, mas podeis acreditar que mais bandidos há do outro lado, diz João, ainda impressionado com a prisão do Batista. Do outro lado há bandidos, mesmo entre aqueles que querem levar nome de justos, termina o seu irmão. Jesus toma a palavra. No entanto, vamos nos aproximando deles, sem sentirmos arrepios, ao passo que vós virastes para o outro lado os vossos rostos, porque tinhas que passar pelo meio daqueles animais. Mas eles são imundos, Jesus. O pecador é muito mais. Os animais são feitos assim, não são culpados de o serem. Mas o homem, sim, é responsável por tornar-se imundo com o pecado. Mas então por que nós fomos classificados como animais imundos? Pergunta Filipe. Já uma vez fiz menção disso. Nessa ordem há uma razão sobrenatural e outra natural. A primeira é para ensinar ao povo eleito a saber viver, tendo sempre presente a lembrança de sua eleição e a dignidade do homem, até mesmo em uma ação comum como o comer. O homem selvagem come de tudo, basta encher a barriga.
O homem pagão, mesmo que não seja um selvagem, também come de tudo sem pensar que a alimentação exagerada e refinada fomenta vícios e tendências que aviltam o homem. Os pagãos chegam até a se deixarem levar a este frenesi de prazer que para eles é quase uma religião. Os mais cultos entre vós sabem das festas obscenas em honra dos deuses deles e que degeneram em uma orgia de libidinagem. O filho do povo de Deus deve saber conter-se e na obediência e na prudência aperfeiçoar-se a si mesmo, tendo sempre presente a sua origem e o seu fim, Deus e o céu. A razão natural nos diz que não devemos excitar o sangue com alimentos que conduzem a calores indignos do homem, ao qual não se nega que possa ter um amor até carnal, mas ele deve temperá-lo sempre com o frescor da alma, que tende para o céu, e fazer por isso um amor e não uma sensualidade, daquele sentimento que une o homem à companheira, na qual ele deve ver sua semelhante, e não uma fêmea. Mas os pobres animais não são culpados de serem porcos, nem dos efeitos que a carne dos porcos pode, ao longo prazo, produzir no sangue. Menos culpados ainda são os homens que tomam conta dos porcos. Se forem honestos, que diferença haverá na outra vida entre estes e o escriba que vive inclinado sobre os livros, mas que infelizmente não aprende por meio deles a ser bom? Em verdade, eu vos digo que veremos guardadores de porcos entre os justos e escribas entre os injustos. Mas que desmoronamento é este? Todos se afastam daquele lado do monte porque pedras e terriço vêm rolando ou dando saltos pelo declive e assombrados olham em torno de si. Eis lá, dois completamente nus. Eles vêm vindo para nós e gesticulam, são doidos. Ou endemoniados, responde Jesus a Iscariotes, que viu primeiro os dois possessos que vinham vindo para Jesus. Eles devem ter saído de alguma das cavernas do monte. Estão urrando. Um deles, mais rápido na corrida, se precipita sobre Jesus. Parece um passarão estranho, despojado de penas de tão ágil que é, e faz com os braços movimentos de voo, como se seus braços fossem asas. E vem cair aos pés de Jesus gritando: Quem és tu, o dono do mundo? Que tenho que fazer contigo, Jesus, filho do Altíssimo? Terá já chegado a hora do nosso castigo? Por que viestes atormentar-nos antes do tempo? O outro endemoniado, ou porque estivesse privado da fala, ou porque possuído por um demônio que o faz ficar lerdo, não faz nada mais do que jogar-se de bruços e ficar chorando baixinho, e depois, tendo ido sentar-se, fica como se fosse inerte, entretendo-se com as pedras e com seus pés desnudos. O demônio continua a falar pela boca do primeiro, que se contorce no chão em um paroxismo de terror. Dir-se-ia que ele quer reagir, mas não pode fazer outra coisa senão adorar. Atraído e em seguida repelido pelo poder de Jesus, ele urra: Eu te conjuro em nome de Deus, para de me atormentar, deixa-me ir embora. Sim, mas para fora deste homem, espírito imundo, sai deles. E dize-me o teu nome. Legião é o meu nome, porque somos muitos, dominamos estes há muitos anos, e por meio deles arrebentamos laços e correntes. E não há força humana que possa com os dois. Eles são um terror por causa de nós, que deles nos servimos para blasfemar contra ti. Neles nós nos vingamos do teu anátema. Rebaixamos o homem abaixo das feras para zombarmos de ti, e não existe lobo, nem chacal ou hiena, nem abutre ou vampiro semelhante a estes, que são dominados por nós. Mas não nos expulses, o inferno é horrível demais. Sai, em nome de Jesus, sai. Jesus tem uma voz de trovão e seus olhos dardejam esplendores. Deixa-nos pelo menos entrar naquela manada de porcos que encontraste lá atrás. Ide.
Com um urro infernal, os demônios se separam dos dois infelizes, e por entre um repentino turbilhão de vento que faz os carvalhos balançarem como se fossem frágeis hastes, caem sobre aquele grande número de porcos, com estridores verdadeiramente demoníacos. Põem-se a correr endemoniados que estão chocando-se uns com os outros, ferindo-se, mordendo-se, enfim, precipitando-se no lago, quando, tendo chegado ao cume do alto rochedo, não encontram mais outro lugar para nele se refugiarem, a não ser na água, que está lá embaixo. Enquanto isso, os guardas dos porcos, profundamente perturbados e desolados, urram de espanto, e os animais, em número de várias centenas, vão em precipitações sucessivas caindo nas águas tranquilas, agitando-as e transformando-as em uma fervura de espumas, e vão se submergindo aqui e flutuando, pondo à mostra suas barrigas redondas e seus focinhos pontudos, com os olhos cheios de terror, e por fim se afogam. Os pastores, urrando ainda, correm para a cidade. Os apóstolos, depois de terem ido ao lugar da calamidade, voltam dizendo: não se salvou nenhum, prestastes a eles um feio serviço. Jesus com calma responde: é melhor que morram 2.000 porcos do que um só homem. Arranjai umas vestes a este, não podem ficar assim. Os zelotes abrem um saco e dão uma das suas vestes. Tomé dá a outra. Os dois estão ainda um pouco aturdidos, como se estivessem acabado de sair de um sono pesado, cheio de pesadelos. Dá-lhes alimento, que voltem a viver como homens. E enquanto os dois comem pão com azeitonas que lhes é dado e bebem do frasco de Pedro, Jesus os observa. Finalmente falam: quem és tu? Jesus de Nazaré. Não te conhecemos, diz o outro, mas a vossa alma me conheceu. Levantai-vos agora e ide para as vossas casas. Temos sofrido muito, penso eu, mas não me lembro bem. Quem é este? Diz o que falava por meio do demônio e mostra seu companheiro. Eu não sei, ele estava contigo. Quem és e por que estás aqui? Pergunta ao companheiro. O que ainda estava mudo e que ainda é mais lerdo disse: eu sou Demétrio. Aqui é Sidom? Sidom está à beira do mar, homem. Aqui estás do outro lado do lago da Galileia. E por que estou aqui? Ninguém pode dar uma resposta. Vêm chegando umas pessoas acompanhadas pelos pastores. Parecem cheias de medo e curiosas, mas ao verem os dois já vestidos e bem dispostos, seu assombro aumenta. Aquele é Marco de Josias, e aquele é filho do mercador pagão. E aquele é o que os curou e fez perecer os nossos porcos, porque os demônios entraram neles, dizem os guardas dos animais. Senhor, tu és poderoso, nós o reconhecemos, mas já nos fizeste mal demais. Foi um prejuízo de muitos talentos. Vai-te embora, nós te pedimos. E que o teu poder não vá fazer que se rache um monte e que ele se afunde no lago. Vai-te embora. Eu vou. Eu não me imponho a ninguém. E Jesus volta pelo caminho já feito, sem discutir. Acompanho-no indo atrás dos apóstolos o endemoniado que falava. Atrás, a certa distância, muitos cidadãos para verem se parte realmente. Vão andando de novo pelo caminho íngreme e voltam à foz do riozinho perto das barcas. Os habitantes da cidade ficam na beira olhando. O que ficou livre vai descendo atrás de Jesus. Nas barcas, os empregados estão aterrorizados. Eles viram a chuva de os porcos caindo no lago e ainda estão vendo os corpos que vão boiando sempre em maior número, cada vez mais inchados, com suas barrigas redondas viradas para cima e suas patas curtas, ressecadas por 4 estacas fincadas em uma grande bexiga cheia de gordura. Mas o que aconteceu? Perguntam eles. Depois vos diremos. Agora soltai as barcas e vamos. Para onde, Senhor? Pergunta Pedro. Para o Golfo de Tariqueia. O homem que os acompanhou agora, que os está vendo subir para as barcas, suplica. Leva-me contigo, Senhor. Não, vai para a tua casa. Os teus têm o direito de te verem.
e conta a eles a grande coisa que te fez o Senhor e como ele teve dó de ti. Essa gente do território precisa ter fé. Acende aqui as chamas da fé em reconhecimento para com o Senhor. Vai a Deus. Conforta-me pelo menos com a tua bênção e que o demônio não se apodere de mim mais outra vez. Não tenhas medo. Se não queres, ele não virá. Mas eu te abençoo, vá em paz. As barcas se afastam da beira, indo em direção do leste para o oeste. Somente agora, enquanto vão fendendo as ondas cobertas pelas vítimas suínas, é que os habitantes da cidade que não quiseram o Senhor se retiram da beira e vão-se embora. Aqui no verso está a figura do lugar. Parece um rim, parece um órgão, o desenho dela. Interessante, mas não dá para explicar. Parece um órgão do corpo humano, o desenho dela aqui. Fiat.